Olá, aqui é o professor Matheus. Seja muito bem-vindo ao meu curso de Direito Constitucional, Teoria da Constituição. Nessa quarta e última parte da nossa aula, eu vou falar sobre os limites ao poder do Estado. No âmbito do constitucionalismo moderno, constitucionalismo contemporâneo que nós vivemos hoje, um elemento central, ou um dos elementos centrais, óbvio, é a limitação do poder do Estado. É para isso que surgiu o constitucionalismo, como eu expliquei lá na minha primeira aula sobre o histórico desse movimento que é o próprio constitucionalismo. Nesse sentido, então, falar em limites ao poder do Estado é algo não apenas óbvio, mas necessário para que se tenha claro, então, até onde o Estado pode ir. Então, nessa perspectiva, basicamente existem dois grandes conjuntos de limites ao poder do Estado. O primeiro conjunto seria aquele dos limites jurídicos, que basicamente corresponde aí às normas de ius cogens, à Constituição, ao direito internacional público e à lei ordinária. Mas também existem limites não jurídicos, como a moral, o pluralismo de organização política, a opinião pública e os meios de comunicação. Ou seja, são elementos que de uma forma ou de outra vão estabelecer limites ao poder do Estado. Eu vou aqui bater um papo com você agora apenas sobre os limites jurídicos. Eu não vou entrar no mérito dos limites não jurídicos, mas se você quiser, obviamente, trocar uma ideia sobre o assunto, é só deixar o seu comentário aqui logo abaixo nesse vídeo, que a gente vai, sem dúvida, conversar sobre esses temas que também são bastante relevantes. Mas nos focando então agora nos limites jurídicos, né? O primeiro deles, como eu coloquei aí, é o ius cogens, que corresponde ao conjunto de normas imperativas de direito internacional, às quais não é possível qualquer derrogação, sendo inválidos os atos dos sujeitos de direito internacional, a começar pelos estados e pelas organizações internacionais que com elas colidam. Então, nessa perspectiva, existem determinadas normas de direito internacional que são vistas como sendo obrigatórias, de cumprimento obrigatório por parte do Estado, e quando o Estado então se vê obrigado a seguir essas normas, obviamente ele está tendo o seu poder limitado. Então, nessa perspectiva, vão existir aí essas duas correntes sobre o ius cogens. Uma corrente que é chamada de ampliativa, que vai indicar que todas as normas de direitos humanos são ius cogens, ou seja, essa corrente teórica vai defender que todos os direitos humanos universais são limitações automáticas ao poder do Estado. E vai existir a outra corrente, que é a corrente restritiva, que obviamente é o contrário, que vai dizer então que poucas são as normas de ius cogens, como as de igualdade jurídica dos Estados, a liberdade de pensamento ou a proibição do genocídio, da escravatura e da discriminação racial. Então, basicamente, vão existir essas duas correntes, a corrente ampliativa, que acredita que todos os direitos humanos são limitações ao poder do Estado, e a corrente restritiva, que vai dizer que, na verdade, apenas esses elementos aqui indicados, como a igualdade entre os Estados, proibição de escravatura e etc., são efetivamente elementos de ius cogens. Existe ainda uma terceira corrente, que aí ela é mais específica, ela não é nem ampliativa e nem restritiva, mas é a corrente do direito suprapositivo, que indica que existem certos princípios, ou seja, certos elementos que estariam até mesmo vinculados à ideia de direito natural e que precisam ser seguidas pelos Estados. É claro que aqui eu não vou entrar nos detalhes de cada uma dessas correntes e nem vou dizer para você qual que você deve escolher. Eu quero apenas que você entenda que existem essas formas distintas de pensar e que, independentemente de qual você escolha, seja ampliativa, restritiva ou a do direito suprapositivo,
vai haver limitações ao poder do Estado, em maior ou menor grau, mas o poder do Estado não é e nem poderia ser absoluto. Depois a gente passa para a Constituição. Óbvio que o estabelecimento, a existência de uma Constituição, define limites ao poder do Estado. Isso aí eu acredito que você já saiba, mas sempre vale a pena a gente relembrar aqui. Quer dizer, a própria Constituição, o constitucionalismo como um movimento, é uma ideia de limitação do poder do Estado. Então, não confundam constitucionalismo com Constituição. Expliquei isso na primeira aula do meu curso e vou voltar a falar sobre isso na próxima aula, quando a gente vai entrar no conceito de Constituição propriamente dito. Mas nunca se esqueça de que uma Constituição, sem dúvida alguma, vai limitar o poder do Estado. Então, nesse sentido, como está aqui, a Constituição, ou o papel da Constituição, é destacado por ser a própria Constituição uma verdadeira norma jurídica, por ter prevalência sobre a lei ordinária e por constituir um padrão de regulação e controle efetivos da vida política. Ou seja, todos esses elementos colaboram para a limitação do poder do Estado. E nesse sentido, a Constituição traz, então, a ideia de direitos fundamentais. Como se sabe, os direitos fundamentais são direitos que vão limitar a atuação do Estado por garantir um espaço de liberdade individual. E eu falei sobre direitos fundamentais na Constituição brasileira em um outro vídeo no meu canal no YouTube. Eu deixo o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha lá, que eu trago alguns outros elementos para essa nossa análise. Uma Constituição também traz mecanismos de controle do poder do Estado, ou seja, mecanismos de controle por parte do cidadão, por um lado, mas por parte do próprio Estado. Lembrem-se do que eu falei na aula anterior, na parte anterior dessa aula, e que eu vou voltar a falar mais para frente, a separação de poderes. Ou seja, quando existe separação de poderes, claramente existem mecanismos de controle que fazem com que o poder do Estado seja limitado. E, além disso, princípios que norteiam a interpretação da própria Constituição, como o de dignidade da pessoa humana, como o do pluralismo político, o princípio do pluralismo político, ou ainda, como eu acabei de citar, o da separação de poderes. Ou seja, a existência desses princípios normativamente estabelecidos em uma Constituição é um outro elemento que vai fazer com que o poder político do Estado, obviamente, não seja absoluto, não seja exacerbado. Depois a gente passa para as normas de direito internacional público, especificamente, porque são normas que ou regulam as relações entre Estados e ou dos Estados com outros sujeitos da comunidade internacional, ou porque interferem na relação do Estado com as pessoas que estão em sua jurisdição ou sob a sua jurisdição. Então, nessa perspectiva, esses direitos humanos passaram a partir aí da década de 50 a constituir limites jurídicos ao poder do Estado. Quer dizer, vejam que aqui, antes, quando a gente estava falando de ius cogens, a gente está falando de normas em um sentido um pouco mais abstrato. Aqui a gente já está falando de instituições que são estabelecidas pelo direito internacional, como, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional ou o Tribunal Internacional de Justiça. Ou seja, estamos falando aqui de instituições, de direitos e de deveres às quais os Estados são vinculados, né, e que precisam ser, então, cumpridas sob pena do Estado sofrer as sanções por não concretizá-las ou por não seguir aquilo que ele mesmo estabeleceu em uma norma de direito internacional público. Portanto, nessa perspectiva, não há dúvida de que o direito internacional público vai ser também um fator de limitação do poder do Estado. E por fim, mas não menos importante, a gente fala também sobre o papel da lei ordinária como um elemento de limitação do poder do Estado. É claro,
Quer dizer, primeiro há aí um aspecto histórico claramente definido. Quando surge o Estado de Direito, a gente tem logicamente a ideia de que o Estado, como instituição, vai se submeter à legislação. Eu falei sobre isso lá na primeira parte dessa aula, ou seja, o Estado ele só pode agir dentro daquilo que a lei lhe permite, é o princípio da competência, como eu chamei naquele momento. Se você não assistiu essa parte, dá uma olhadinha no link aqui embaixo, para que você possa ver e compreender claramente o que é esse princípio. Mas basta aqui que você se lembre, então, de que a gente está falando sobre uma instituição que só pode agir dentro daquilo que a lei lhe permite. Portanto, a lei ordinária também é um elemento de limitação do poder do Estado. Não é só a Constituição, não é só o ius cogens, não é só a lei, né, ou o direito internacional público, a lei infraconstitucional também exerce esse papel. E isso se torna relevante porque nem sempre o legislador vai poder alterar a qualquer momento ou conforme a sua própria vontade aquilo que a lei ordinária diz. Muitas vezes ele é impedido por outros elementos jurídicos e nessa perspectiva, então, ou nesse sentido, nessa direção, o Estado acaba tendo o seu poder limitado também pela lei infraconstitucional, pela lei ordinária. Então é isso, pessoal. Para a gente terminar, eu deixo essas indicações aqui, que são elementos complementares e que também dizem respeito, por um lado, à organização do poder político do Estado e, por outro, dizem respeito também aos limites ao próprio poder do Estado. Então são vídeos que eu tenho no meu canal no YouTube e os links para todos esses vídeos aqui presentes estão aqui na descrição. Te convido então a assistir a esses vídeos também para reforçar e aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre esse tema. Eu agradeço a você por ter assistido a essa aula. Se você ainda não assistiu às outras partes, dá uma olhadinha, porque esses conteúdos aí eles são interrelacionados um com os outros. E é claro, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo as suas sugestões, deixa a sua dúvida que eu vou responder para você e a gente vai continuar esse bate-papo sobre o meu curso de Direito Constitucional, Teoria da Constituição. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas aulas que eu vou disponibilizar. Muito obrigado pela terceira vez, um abraço e até a próxima.